O que é alegria pra você? É rir de uma piada? É ser uma pessoa plena? É ter o botão do "tô nem aí" ligado 24 horas? Ou é ter Cristo vivendo dentro de você? O que é alegria? O que é felicidade? Eu tenho dificuldade de definir essas duas palavras, então eu recorri ao Google. Alegria. Estado de viva satisfação, de vivo contentamento, prazer. Felicidade é um sentimento de bem-estar e contentamento. Não sei se me disse muita coisa, mas falando em alegria e felicidade, se inscreve aqui no canal, aperta o like para me ajudar a crescer muito aqui no YouTube, e você pode ser um apoiador do nosso canal pela chave Pix apoie@lenahansemann.com.br e comenta aqui embaixo para me ajudar a entender o que para você é uma definição de alegria. Nessa série que começa hoje, eu quero reagir à escritora Joyce Meyer. Quando ela fala de feridas emocionais, eu tenho uma lista grande de virar quarteirões e mais quarteirões. E essas feridas foram causadas por abusos físicos e emocionais que eu sofri. E eu nunca mencionei tão abertamente isso em qualquer rede minha, ou mesmo aqui no YouTube, aqui no canal Jesus Power, ou no meu outro canal, Lena Hansemann. Porque é muito difícil admitir que eu sofri esses abusos na minha infância, adolescência e na minha vida adulta. Eu tô com 45 anos e hoje eu entendo que eu sou filha de uma geração de outras filhas que vieram de geração de outras filhas, que tiveram vidas muito sofridas também. Mas qual geração que não é difícil, que não vai ser difícil? Por mais que o mundo se modernize, se informe, se integre, abusos emocionais e físicos sempre vão existir. Eu não posso falar tão abertamente por uma questão de medo mesmo, quais foram as pessoas que abusaram de mim. Mas eu fui abusada aos 6, 7 anos por uma criança mais velha do que eu. Fui abusada por uma menina da minha idade, junto com o pai dela, na casa dela. Fui abusada por um parente adulto, por namorados, colegas de trabalho e até chefe de trabalho. E eu nunca contei isso pra minha mãe. Por medo, por vergonha, por não saber... por medo, por vergonha... Eita, gente, tá travando aqui minha voz. Por medo, por vergonha... até mesmo por um sentimento de insegurança. Não me sentia segura em falar para ela sobre essas coisas. Eu não sabia o que ia acontecer caso eu contasse. Não tinha a menor ideia de como ela reagiria ou como que ela me protegeria, porque ela já tinha tanta obsessão em me proteger, em me regular, me controlar. E mesmo assim, essa educação tão rígida, tão controladora, não foi possível de evitar que namorados me enganassem e me abusassem. Eu dizia não, mas depois do segundo não, eu cedia por medo. Medo de ser agredida ou ser humilhada, de alguma forma violentada. Muitos homens acreditam que a mulher tem que calar a boca e ceder, ou não saísse de casa. E como eu disse antes, essa maneira de eu ser educada tão rígida e tão controladora não evitou que eu fosse abusada ou estuprada, enganada, a ponto de um namorado meu me convidar para ir na casa dele, na Barra da Tijuca. É um bairro bem longe de onde eu morava, um bairro no Rio de Janeiro, e dizer que a família estaria lá me esperando e tal. E quando chegamos lá, não havia família. Somente ele e eu. Ele disse que era uma mentirinha, porque ele queria ficar sozinho comigo. Eu não podia sair correndo. É claro que eu cedi, porque eu estava sozinha, num bairro mega afastado de onde eu morava. Não sabia nem como sair de lá. Não tinha Uber na época. Estou com 45, isso eu tinha... Eu acho que eu tinha 20... Não tinha 20, eu tinha 17 anos. E aquele entardecer nesse apartamento da Barra foi uma mistura de nojo, com raiva, com medo. Não via a hora daquilo terminar e eu poder voltar para minha casa, tomar um banho e ir para minha casa, sabe? E fingir que aquilo não tinha acontecido, sabe? Ser física e emocionalmente invadida me fez acreditar que o relacionamento se baseava apenas em sexo e que eu tinha que ser sempre sensual, sexual, porque foi isso que os homens causaram em mim. E lendo a introdução do livro da Joyce Meyer, Beleza ao Invés de Cinzas, ela diz assim:
Minha vida era como um amontoado de cinzas antes de eu conhecer o Senhor e ser libertada pela verdade de sua palavra. Eu entendo que muitas pessoas que tenham outras crenças pensem que o Senhor, sendo nosso libertador, é uma ilusão. Eu sugiro que vocês substituam a palavra ilusão por suporte, apoio, ombro amigo, acolhedor. O Salmo 62, 7 diz assim: em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha força e o meu refúgio estão em Deus. Já fiz muita terapia e vou a psiquiatra há 3 anos. E nem para ele, nem para minha terapeuta eu contei tudo isso que eu estou contando tão abertamente e sinceramente para vocês. E eu só consegui começar a externalizar tudo isso depois que eu participei do programa Decisões da Comunidade da Graça. Nesse programa, a gente fica em pequenos grupos, homens com homens, mulheres com mulheres, até mesmo para a gente se sentir mais à vontade de compartilhar intimidades, traumas, feridas, enfim. Então, nós ficamos nesses pequenos grupos e cada um tem um tempo ali, um tempo determinado, para falar, sem ser interrompido, julgado, analisado, acalentado. Não, é o seu momento de falar. E foram nessas reuniões que eu comecei a falar. Porque eu comecei a olhar para dentro de mim, bem profundamente, para tentar me entender quem eu sou hoje, por que eu sou assim hoje, e entender como ser uma pessoa saudável numa relação conjugal saudável com um cara tão bacana que eu tô hoje. E eu comecei a entender que eu sou uma consequência inflamatória de tudo que eu sofri lá atrás e que eu escondia, ou tentava esconder bem escondidinho para eu não ficar me lembrando. Foram 30 semanas de programa do Decisões e eu não tô curada. Aprendi muita coisa, comecei a entender muita coisa, justamente porque eu comecei a olhar para dentro de mim, mas isso ainda não me fez eu me sentir curada. E mesmo tendo um marido maravilhoso, eu sou uma pessoa sofrida, eu tenho que tomar remédio todos os dias para depressão, ansiedade, e eu cresci, infelizmente, com uma visão distorcida do que é o sexo. Por mais que eu conscientemente saiba, como dizia Lutero, que o casamento é uma aliança para a vida toda e que o sexo, dentro do casamento, ele produz uma santidade de caráter e maturidade emocional. Mas mesmo sabendo disso conscientemente, os traumas são feridas muito difíceis de serem cicatrizadas. Quando que eu percebi que eu estava em depressão? Baseada na minha própria experiência sobre desajustes comportamentais causados por abusos. Eu comecei a perceber no período da pandemia que eu gritava, que eu xingava, que eu falava coisas feias por impulso para o meu marido. E claro, estava todo mundo surtando, mas não justificava, porque eu já fazia isso antes, só que só durante a pandemia, convivendo mais com ele, é que eu percebi que eu realmente fazia aquilo, que eu gritava com ele, que eu falava feio com ele, por impulsividade, eu não parava para pensar antes. Enquanto a gente surta aqui dentro da gente, apenas fica aqui dentro, ó, tá tudo bem. Mas quando a gente começa a verbalizar, a ferir as pessoas gratuitamente, sendo realmente tóxica para as pessoas, aí a gente tem que começar a acender o sinal amarelo, vermelho, sabe? Apitar, emergência. E esse sinal apitou em mim. Graças a Deus eu tive essa sinalização de que eu estava fazendo muito errado. Eu percebia que eu não tinha mais controle nenhum das minhas emoções. Então eu conversei com meu marido e falei que aquilo estava errado, que eu não podia ser daquele jeito, que a gente não pode pensar, a gente é assim mesmo, eu sou assim, não tem o que fazer. Eu não queria ser mais assim. E foi aí que eu tomei a decisão de procurar um psiquiatra e junto com o psiquiatra procurar uma terapeuta, junto com medicação, para me tornar uma pessoa melhor. E foi nessa visita ao psiquiatra, nessa consulta ao psiquiatra, que eu fui diagnosticada com um transtorno depressivo maior. A Joyce Meyer escreveu no livro dela também assim, que ela aborda os 2 tipos de dor que uma pessoa abusada pode enfrentar. A dor da mudança e a dor de permanecer a mesma. Parece uma decisão muito óbvia, né? Bora mudar! Mas não é assim. Porque mudar significa a gente mexer em todo aquele lixo
que está ali dentro da nossa cabeça. E eu estava sentindo raiva, nojo, desesperança, vontade de tirar a própria vida, de desaparecer, de não existir. Eu só queria ser uma pessoa normal. Eu acho que na minha cabeça lúdica, normal significa uma vida mágica, sem traumas. Um mundo em que não existe abusos físicos e emocionais. Um mundo em que a gente não carrega isso, sabe? Mas assim como eu carrego isso, muita gente carrega. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo por mim e por vocês. Pra mim e pra vocês. E pra concluir o episódio de hoje, ouve isso aqui, ó. Por experiência própria, sei que Deus é recompensador daqueles que o buscam. E, de fato, Deus é recompensador. Cristo vive em mim. Eu acredito que só o Evangelho salva. E se você ainda duvida, vai ler a Bíblia, questiona, conversa com o Pai. Não desiste, não. E eu tô falando isso pra você, mas eu também tô falando isso pra mim. Eu leio a Bíblia. Mas isso não significa que eu não questione, Pai. Não significa que eu não tenha dúvidas. E eu entendo que isso faz parte de um relacionamento. Nossos filhos, quando são crianças, ou quando estão na fase adolescente, ou quando crescem, viram adultos, os filhos questionam os pais. Os filhos duvidam do que os pais estão ensinando. Os filhos fazem milhares de perguntas durante sua vida toda. E nem por isso a gente ama menos os nossos filhos, porque eles nos questionam, porque eles duvidam, porque eles não acreditam no que a gente está falando. Nem por isso o amor diminui. Nem por isso a gente desiste de ensiná-los e nem eles desistem de vir até nós. Porque isso faz parte do amadurecimento dentro do relacionamento. E sobre essa série que começa hoje, eu não sei o que esperar dela. Sincericídio total, né? Mas eu pretendo, eu vou continuar lendo esse livro da Joyce. Eu vou anotar as minhas reações, as minhas emoções, para compartilhar com vocês. O que eu vou sentir, o que eu vou pensar, o que eu vou anotar, eu não sei ainda. Mas o que eu sei é que eu tô com muita coragem de compartilhar essa fase, esse desafio com vocês. Eu tenho um pouco de medo de imaginar eu tendo que, mais uma vez, fuçar lá dentro de mim, sabe? Porque é isso que propõe o livro da Joyce Maia. Não estou recebendo para falar sobre o livro dela. Eu ganhei esse livro de aniversário de uma grande amiga minha. E eu estava esperando um momento em que eu tivesse essa coragem toda de reagir, porque ler um livro nos faz reagir, seja qual for o livro. Faz a gente ter reações boas, ruins. Então eu estava realmente esperando o Espírito Santo falar para mim, vai, sem medo. Pega esse livro, começa a ler, reaja e compartilhe o que você está sentindo, porque o que eu estou sentindo, o que eu tenho, o que eu carrego, é o que muitos de vocês sentem, carregam. Então a gente precisa estar testemunhando o que a gente está vivendo para poder se ajudar e ajudar o outro. Então, se inscrevam aqui no canal Jesus Power, aperta esse botão do like, me ajuda aí a crescer aqui no YouTube. E se vocês puderem apoiar aqui o canal com a chave Pix, apoie@lenaansuman, que sou eu, .com.br. Conto com vocês, conto com a presença de vocês, conto com o apoio de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau e até lá.